Lido o enunciado da questão e o note e a DOT 1 e 2, você pode começar a fazer a letra A aqui com a gente. Então, ele pede que a gente avalie a distância L em metros entre os fogos e o observador. A questão tem aqui fogos de artifício a explodir, o centro da esfera formada pela fumaça, né, pela explosão aqui dos fogos, o centro dessa esfera está na mesma altura que o olho do observador, a distância entre eles é L, que é justamente o que está sendo pedido. Existe uma altura que é 2,5 vezes maior do que o diâmetro dessa esfera formada pela explosão, e o observador vai ouvir o som da explosão depois de um ΔT, e o som se propaga com uma velocidade Vs, conhecida, indicada inclusive no note e a DOT. Então, a distância L, que está sendo pedida aqui na letra A, vai ser obtida de forma trivial, sabendo que a velocidade do som é constante, com valor conhecido, e conhecido esse tempo aqui também que está no enunciado, que vale 3 segundos. É o tempo que o som gasta para sair daqui e chegar aqui. Quer dizer, ele vê a explosão, que a luz se propaga muito mais rapidamente do que o som, né? A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade do som, dada aqui nesse problema, é 333 metros por segundo. Quer dizer, o som ele é muito mais lento do que a luz. O problema pede, inclusive, que a gente despreze o tempo gasto pela luz para sair daqui e chegar aqui. Então, trivialmente, podemos cortar agora esse S com esse S, uma vez que ele está no denominador aqui, né, metro por segundo, a unidade de velocidade, e 999 metros é a resposta, quer dizer, a distância L solicitada vale 999 metros. Encerrada a letra A. A letra B pede que a gente calcule o diâmetro D em metros da esfera formada pelos fogos. Então temos que calcular esse diâmetro dessa esfera. Quer dizer, a esfera será tratada por nós aqui como um círculo, porque quem está olhando daqui, ao olhar para essa esfera, vai olhar na realidade um círculo, da mesma forma que quando nós olhamos para o Sol ou para a Lua, apesar de serem esferas, o Sol e a Lua são vistos por nós aqui da Terra como círculos. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Exatamente essa, na realidade. E o enunciado informa que a 75 centímetros do olho do observador, o observador colocou uma régua para justamente medir o tamanho do círculo. Só que ele não vai medir exatamente o tamanho do diâmetro do círculo, na realidade, né? Ele não vai medir exatamente esse diâmetro. A régua mede diretamente o diâmetro do círculo aparente, que é o visto pelo observador, que está a essa distância L, que nós já calculamos na letra A desse outro círculo que aqui está. Então, esse círculo aparente, ele tem um diâmetro, que é a base desse triângulo pequeno aqui, e o outro círculo, o real, o da esfera, né, formada pela explosão dos fogos, ele tem um diâmetro que é a base desse triângulo maior. Esse triângulo maior e o triângulo menor, eles são semelhantes, uma vez que eles têm um ângulo comum e, obviamente, como essa linha aqui, né, que é o diâmetro, e essa linha que também é o diâmetro, só que do círculo pequeno, círculo aparente, elas são verticais, são paralelas, portanto, e esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse. Isso é, os ângulos das bases dos triângulos, esses dois triângulos semelhantes a que estamos nos referindo, os ângulos das bases deles são iguais. Então nós temos dois triângulos, o pequeno e o grande, com 3 ângulos iguais. Esse é um caso de semelhança de triângulos. Tratando então como semelhantes esses triângulos, podemos dizer o seguinte: o diâmetro Dzão desse círculo está para o diâmetro do círculo aparente, que vale 3 vezes 10 a menos 2 metros,
Assim como L, que é essa distância aqui, que já calculamos na letra A e vale 999 metros, está para essa distância aqui. O L ele é a altura do triângulo grande. E os 75 centímetros é o valor da altura do triângulo pequeno. Note que, ao converter para metros, 75 centímetros, cada centímetro vale 1/100 do metro, 1/100 é 10 a menos 2, então 75 centímetros se transformam em 75 vezes 10 a menos 2 metros. Então, está em metro aqui, está em metro aqui, e o 999 também está em metro. Desse modo, a resposta terá unidade metro, quer dizer, a distância será obtida em metro. Podemos então simplificar 10 a menos 2 como fator, né, nos dois denominadores, simplificamos então, e ainda podemos considerar que esse 3 com esse 75 pode ser simplificado, né, cortando 3 com 3 e 75 com 3, aqui vai ficar 25, então vai ficar 999 sobre 25. 999 é quase 1.000. 1.000 por 25 dá 40. Então, o D vai ser aproximadamente 40 metros. Encerrada a letra B. A letra C pede a energia E em joules necessária para enviar o rojão até a altura da explosão, considerando que ele mantém a massa constante de 0,3 kg. Essa energia, então, é mgh, energia potencial gravitacional, substituindo os valores de m, de g e do h, que está aqui indicado, 2,5 vezes d, que já foi calculado, aproximadamente 40 na letra B, obtemos o resultado 300 joules. Encerrada a letra C. A letra D pede a quantidade de pólvora Q em gramas necessária para lançar esse rojão a partir do solo. 1 grama corresponde a 2.000 joules. X gramas corresponderão a 300 joules. Podemos então agora, a partir desse dado do enunciado, né, podemos tentar obter o valor, né, a quantidade de pólvora, né, o valor Q que ele pediu. Simplificando aqui por 100, temos que x será igual a 3 sobre 20 gramas, o que dá 0,15 gramas. Mas como o processo é 1% eficiente, isso também é informação dada no enunciado, precisamos então de 100 vezes mais do que 0,15 gramas. Logo, o Q é 100 vezes 0,15 gramas. Note que o x ele é um valor que ainda não considerou a eficiência do processo, né? Como o processo é 1% eficiente, então a quantidade inicial de pólvora que havia para gerar toda essa explosão, ela tem que ser 100 vezes maior do que a obtida a partir dessa regra de 3. Desse modo, Q é igual a 15 gramas. Encerrada a letra D, encerrada a questão.